Quando a vida dele parecia não poder piorar, ele mostrou que sempre há espaço para mais um infortúnio, dotado de um carisma inigualável. No pior sentido da palavra, ele, com seus cachos definidos e gosto pessoal questionável, Victor Santiago apresenta um programa motivacional que nos lembra que tudo poderia ser pior. Uma salva de palmas. Ele tá demorando, né? Cadê o filho da puta? Ele não está pronto? Fazer o quê, né? Essa introdução já tá muito longa. Puta que me pariu. Boa noite e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Poderia Ser Pior de 2026. É uma honra estar aqui. É uma honra no sentido amplo, que envolve também não ter honra nenhuma. Depois de muitos pedidos de retorno, daí já não importa muito quem pediu, eu finalmente voltei, assinei um contrato com a emissora Zero de rádio e televisão e sei lá, vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá. Eu não sei no que vai dar. Então, vamos examinar. Até porque eu já tinha planejado um final meio Game of Thrones já com os primeiros 2 episódios da primeira temporada. Eu que acabei decidindo que aqueles primeiros 2 episódios já eram uma primeira temporada. Era uma minissérie. Né? Só ia ter 2 episódios no máximo. E essa é uma minissérie com um final meio Game of Thrones, sabe? Um final que das duas uma. Ou faz com que o telespectador ele perca completamente a vontade de querer saber que esse programa existe, ou faz com que o telespectador ou ouvinte ele se sinta tão desrespeitado por ter pedido o tempo dele que ele prefere assinar uma petição para que o show retorne, só que com roteiristas mais competentes. Foi exatamente o que aconteceu com o final de Game of Thrones. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse episódio, a petição ela já tinha mais ou menos 1.900.000. Não, ela estava com quase 1.900.000 assinaturas. Vamos ver o que dá, né? Logo, talvez chegue aí. Mas, assim, a petição ela foi criada em 2019 e até hoje não tivemos nenhum retorno de Game of Thrones, nem nada. Não terminaram nem os livros, então... fazer o quê? Então, essa foi mais ou menos a minha abordagem, né? Um final totalmente memorável pelas decisões erradas que eu tomei na minha vida. Só que eu sentia que eu podia fazer um programa melhor. E foi exatamente isso que eu fiz. Claro que eu era um crítico do programa. Muita gente que reclamou da falta de roteiro desse programa. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o final de Game of Thrones. Outra crítica que fizeram... Eu tô usando muita palavra crítica, né? Outra crítica à minha pessoa e ao meu vocabulário pobre, né? Tá tudo bem. Eu espero. Outro parecer. Parecer é uma palavra boa. Parecer é uma ótima palavra. Eu gosto da palavra parecer. Outro parecer que fizeram a respeito do programa, em geral, da estrutura do programa, que já era bem precária e não mudou muita coisa, né? Eu tenho um orçamento extremamente limitado agora. Extremamente. Muito limitado. Limitado até demais. Mas, enfim. Outra crítica, outro parecer que fizeram em relação ao programa foi a falta de uma música de fundo. E com isso, nós contratamos uma banda de jazz. Então, uma salva de palmas para a banda Os Últimos Animais da Arca. Devido a um problema contratual,
A emissora Zero de Rádio e Comunicação não exibirá nenhuma imagem vinculada à banda Os Últimos Animais da Arca neste episódio. Sentimos muito pelo ocorrido. Apesar de tudo, esperamos que a audiência possa desfrutar de sua música, atenciosamente. Dá um ar, né, de profissionalismo ter uma banda de jazz no estúdio, dá um certo um tchan, né, se eu posso dizer assim. Um tchan que com certeza vai sair muito caro e que o tempo certamente há de cobrar, com juros. Então, sei lá. Mas enfim, além da observação da falta de roteiro, que já era extremamente evidente lá para o segundo episódio, outra crítica que foi feita foi a respeito da minha pessoa. Inclusive com um ouvinte dizendo que eu tratei ele igual uma cadela, o que para mim é algo totalmente inaceitável de se dizer a respeito da minha pessoa. Porque eu jamais trataria uma cadela da mesma forma que eu trato a audiência desse programa. Na verdade, tratava, né. Felizmente, meu contrato ele me impede de ser uma pessoa extremamente agressiva com os telespectadores e com os ouvintes desse programa em casa, né. Lembrando que isso é um programa tanto de rádio quanto de televisão. Isso porque se você estiver me ouvindo na sua plataforma de podcast favorita, isso é um programa de rádio. E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube ou no Reels, isso é um programa de TV. Muito obrigado pela sua audiência, inclusive. Então, os rumores são verdadeiros. Eu sou contra totalmente, obrigado a tratar os ouvintes desse programa com um certo nível de respeito. Até porque eu não posso ser hostil demais. O que vai ser uma tarefa muito difícil até o final desse episódio. Então, sim, eu posso ter sido uma pessoa hostil, horrível, amarga, e eu não vou pedir desculpa por isso. Só para que vocês saibam. E a única razão pela qual o meu contrato com a Zero me impede de ser totalmente hostil com a audiência é por questão de retenção de público mesmo, né. Simplesmente não posso atacar a audiência, porque aparentemente isso vai fazer com que caiam os números da né, do algoritmo e tal, né. Então, beleza, vamos jogar aí pelo jogo. Até porque se esse programa não der audiência, a emissora vai à falência, né. Eu como o único programa da emissora Zero, então, né, se esse programa não der audiência, eu perco o programa. Se eu perder meu programa, eu perco meu emprego. Daí fica meio triste pro meu lado. Uma baita de uma responsabilidade, vamos ser bem honestos. Mas enfim, o Poderia Ser Pior é um programa motivacional. Motivacional no sentido mais amplo, que também envolve não dar nenhuma motivação. Eh, né. Então, é o seguinte, Poderia Ser Pior é um programa motivacional, e por motivacional significa que ele pode também não te motivar. Até porque nem sempre eu tô motivado. Até porque eu sou uma pessoa deprimida. Tenho um diagnóstico e tudo, como a maioria da população. E isso é um fato que eu provavelmente já mencionei em um programa passado. E se eu não mencionei, eu tô mencionando agora. Então, presta muita atenção. Então pense muito bem antes de me fazer uma crítica, tanto ao meu trabalho quanto à minha pessoa. Porque no momento em que eu aparecer nesse estúdio e apontar uma arma pra minha cabeça. A emissora Zero está enfrentando problemas de transmissão. Você não me censura! Sentimos muito pelo ocorrido. Me solta! Não me censura, sai daqui! Voltaremos em breve com a nossa programação normal. Então, a gente está de volta depois de um breve intervalo. O Poderia Ser Pior é um programa que foi feito para poder ajudar você, isso mesmo, você, a poder se sentir melhor. Ou não. Vamos ver o que dá. Aproveitando a onda de remakes que tá varrendo Hollywood e
a TV em geral. Tudo é remake, né? Se não é reboot, é remake. Então, aproveitando essa onda de nostalgia e que agora a Rádio Zero e que a emissora Zero é detentora tanto da minha imagem quanto da minha alma, a gente simplesmente vai repetir os últimos 2 episódios em apenas um, porque eu não tenho dia todo. E aparentemente você também não. Então, vamos aproveitar que agora que a Rádio Zero é minha dona, da minha alma, do meu corpo, da minha voz, do que sobrou do meu ser. Vamos aproveitar para poder responder as mesmas perguntas que foram feitas nos últimos 2 episódios, só que dessa vez de uma forma muito mais profissional, com um roteirista renomado. Eu espero. E as perguntas elas vão ser respondidas de uma maneira que não fira meu contrato e que não me faça pagar com a última gota de sangue no meu corpo. Provavelmente é o que vai sobrar assim que eu sair daqui, né? Que provavelmente é o que vai sobrar caso a Rádio Zero entenda que eu acabei ferindo meu contrato. E então nós vamos para uma rodada de perguntas anônimas que me fizeram lá no NGL. Se você não entende muito bem como é que funciona esse negócio de perguntas anônimas, o que é isso? Eu nunca mandei uma pergunta anônima. Calma! Eu vou te ensinar. Calma. Vai dar tudo certo. Eu prometo. Eu tô aqui para te ajudar. No sentido mais amplo da palavra. Você pode me mandar uma pergunta anônima pro meu link do NGL, ngl.link/Victor Santiago 51421. Então, assim, as perguntas são anônimas. E alguém me coloca uma música de sedução, por favor? Sei. Obrigado. As perguntas elas são anônimas. Então, para você, meu ouvinte meio pervertido, se você divertido que nunca teve coragem de me mandar uma mensagem, as minhas mensagens principais do Instagram, e quer poder dizer o que você sente por mim, quiser aí declarar os seus sentimentos mais intensos por mim, você pode entrar nesse link e não fazer nada. Me respeita, eu sou uma pessoa comprometida, tá? Para com isso. Me respeita. Bora para as perguntas. Perguntas do NGL. Como foi sua mudança de país? Posso dizer que foi uma mudança, né? Eu sempre me mudei muito, né? Eu sempre me mudei muito de casa quando eu era pequeno, o que acabava acarretando em cada vez mais mudanças. Mudava de de rua me mudava de bairro me mudava de cidade me mudava de estado me mudava de região eu acabei mudando de país. A minha sede de mudança, então a minha sede de mudança para esse ano foi extremamente saciada. Porque, para quem ouviu o último episódio, ou o segundo episódio, sabe que eu tava de mudança. Mesmo bairro, mesma cidade, porém uma casa nova. E outra rua também. Então, não planejo fazer nenhum tipo de mudança radical, a não ser que Deus interfira aí no meu destino. Eu não sei porque Deus interferia no meu destino, porque eu sou ateu, mas enfim.
A minha vontade não é que me mude, mas quem sou eu para poder decidir os desígnios do Altíssimo? Próxima pergunta. Seu filme favorito do ano? Esse ano eu não assisti muito filme, não. O único filme que eu realmente assisti esse ano, tanto em casa quanto no cinema, na verdade esse eu assisti no cinema, foi Might Supreme. Foi ótimo, gente ruim, podre, hostil. E eu, enquanto uma pessoa ruim, podre e hostil, odiei todo mundo daquele filme. Adorei. Né? Cinema tá aí pra isso, é pra gente poder sentir coisas novas, coisas diferentes, né? Sentir nojo, sentir raiva, sentir tristeza. E, assim, como eu não assisti muita coisa esse ano, eu vou te recomendar uns filmes que eu gosto. Então, esse é o quadro Victor Recomenda. Victor Recomenda. Gostaram da vinheta? Sabia que gostaram. Se não gostou, me avisa. Aí eu apago esse programa agora. Tá? Não precisa nem terminar. Só comenta. Não gostei que eu acabo com esse programa. Esse é o meu compromisso de qualidade com você. Mas enfim, bora pro filme. O primeiro filme se chama Pink Flamingos e ele conta a história da drag queen Divine com a família dela em uma competição com o casal Connie e Richard Marble. O nome é Raymond, seu idiota. Corrija essa merda agora. Na verdade não é Richard, me falaram que é Raymond. É Raymond Marble. Desculpa aí, gente. Errei. E eles estão competindo pelo título de pessoas mais sórdidas do mundo. Eu não vou te dizer muita coisa sobre esse filme, porque a graça dele é você simplesmente se espantar com as coisas que você vai ver naquele filme. E eu não sabia muito do filme quando eu fui assistir ele pela primeira vez. E eu não estava preparado para a maior parte das coisas que estavam naquele filme. E se você pesquisar a respeito daquele filme, você vai ficar ainda muito mais assustado. Dito isso, ótimo filme cult. 10 de 10. Se você tiver uma vibe um pouco mais introspectiva, mais contemplativa, eu vou te recomendar o filme Empire, do Andy Warhol. Acho que é assim que se diz o nome dele. Enfim. É um filme de basicamente 8 horas e 5 minutos. Aí você deve estar se perguntando em casa, uau, um filme de 8 horas e 5 minutos. Empire, Império, é algum filme de guerra, algum drama político assim? Ele é do mesmo diretor do Brutalista? Para ele poder ter essa magnitude toda? Aí eu vou ter que dizer que não, porque o filme basicamente é um filme experimental que esse diretor, o Andy, ele grava o Empire State Building por 6 horas, mais ou menos. E esse filme só tem essa duração porque o diretor, em vez de projetar o filme da forma que ele gravou, que foram 24 frames por segundo, ele projetou o filme em 16 frames por segundo, que acabou adicionando 2 horas a mais aí pro filme. Então, é isso. Eu admiro muito isso no Andy Warhol, que ele fez algo que eu gostaria muito de poder fazer, que é poder manter a audiência cativa no sentido mais literal da palavra. Cativa no sentido de efeito de refém. Puta que pariu, 8 horas. O próximo filme, ele não é um filme, ele é um diretor. E o nome dele é Alan Smith. Smith.
Enfim, eu não me lembro como é que se pronuncia o sobrenome dele. Acho que é Smith. Ele é um diretor que não é um diretor, porque na verdade ele não existe, mas ele já assinou vários filmes e séries ao redor do planeta. Na verdade, ao redor de Hollywood, porque até onde eu sei, só Hollywood. Mas enfim, esse cara nasceu depois que o ator Richard Widmark, do filme Death of a Gunfighter, que no Brasil levou o título magnífico de Só Matando, que é um título que é um conselho maravilhoso para você se levar para a vida, eu diria. Esse cara ficou insatisfeito com o diretor, o Richard Tolton, que levou a substituição do diretor para um outro cara que era o Don Siegel. Siegel. Esse cara, o Siegel, ele dirigiu por mais ou menos uns 10 dias e ele mesmo disse que o Tolkien ele tinha passado mais dias dirigindo, algo por mais ou menos 25 dias. Só que aí, na edição final do filme, eles acabaram tendo mais ou menos a mesma quantidade de tempo de edição, né, do que cada um deles tinha dirigido. O Siegel falou que o Widmark, na verdade, era quem tinha basicamente feito todo o trabalho de direção, que ele simplesmente estava insatisfeito com o trabalho dos diretores. O cara estava dando pitaco aonde não deveria, onde ninguém havia chamado. Quando veio pronto, nem o Siegel e nem o Tolkien quiseram dar créditos para o filme que eles mesmos dirigiram, e tampouco o Widmark. O DGA, que é tipo a guilda de diretores dos Estados Unidos, a máfia de diretores deles, acabou reconhecendo que o filme não representava o processo criativo ou a visão criativa que os diretores eles tinham para o filme. A proposta original era simplesmente acreditar um diretor inventado. O nome inicial ia ser Al Smith, mas aí eles acabaram percebendo que Al Smith era um nome comum demais e que já tinha um ator, um diretor, não me lembro bem, que já usava esse nome, né? Al Smith basicamente é um nome muito comum lá nos Estados Unidos, é tipo João ou Seu Zé. Se você está uma árvore, acaba caindo uns 10. Daí mudaram esse Smith, que não tinha E nenhum, para Smith com E, depois virou Smithy com 2 E's. O New York Times adorou o novo diretor, e o nome dele acabou sendo usado para outras produções como I Love New York e Burn Hollywood atrás dos caminhos. Espero que essa lista que eu fiz ela tenha saciado a sua sede de recomendação por filmes. E para Isabela Boscov e para Isabela Faria, que com certeza estão assistindo esse programa, eu sei, conheço muito bem a audiência, me convido para poder falar de cinema. Eu adoraria falar de cinema, igual eu acabei de fazer aqui. Não posso garantir a qualidade, tem esse problema. Mas isso. Inclusive, se eu gostaria de dizer que Alan Smith vai ser o nome de quem vai apresentar esse programa no próximo episódio, principalmente se a emissora continuar se intrometendo no meu processo criativo. E o meu advogado tá batendo numa janelinha ali atrás, segurando uma plaquinha. Eu não consigo te ver. Não consigo ler. Tá muito longe. Puto. Mas enfim. Próxima pergunta. Como você faz sua vida menos miserável nos estragos fudidos? Os Estragos Fudidos é um nome carinhoso que foi dado ao país Estados Unidos, que se encontram no continente chamado América. Já baixou
o clima aqui da... Já baixou o clima aqui do estúdio. Tá na boca do povo, né? Pro bem ou por mal, dependendo de onde você se encontra no espectro político. A audiência tá... A plateia tá meio tensa aqui, né? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu já desassociei da realidade, tá? Eu desisti. Desisti de poder buscar um futuro brilhante, um futuro melhor. Ah, foda-se, né? Esse país aqui tá na merda. Tá na merda e só tem previsão de piorar. Se a gente pudesse ser bem honesto aqui. Não tem nada nesse país que se resolva no âmbito pessoal, porque o problema aqui é social. É um país muito individualista, né? É uma cultura muito ligada à própria pessoa mesmo. Todo mundo acha que os problemas do mundo são culpa dos outros e não de um sistema inteiro. Né? Sistema, olha aí um termo interessante. Né? Se você for uma pessoa como eu, né, uma pessoa né, marxista ou de esquerda radical, eu gosto bastante desse termo, esquerda radical. Não é extrema, é radical. Sabe o que mais é radical? Paulinho Gogó. O bem-estar coletivo meio que virou a fada do dente do adulto que mora aqui nos Estados Unidos. Já não se tem esperança de futuro. Eu também não. Né? Não tem nada nesse país desgraçado que eu possa fazer. Na verdade, tem muita pouca coisa que eu posso dizer que eu faço para poder desassociar e viver a minha vida nesse país desgraçado, sem mencionar o uso de psicodélicos. Não é porque eu faço uso de psicodélicos? Não posso dizer, até porque o meu contrato ele me impede de fazer a apologia ao uso de psicodélicos e de outras drogas como marxismo. Então, o que eu faço? Eu basicamente já acordo com o peso insuportável da minha existência e me levanto com o desespero inerte de quem vive aqui nesse país que já está à beira da falência, se coração do capitalismo tardio. Aí eu abro o Instagram e faço uma pequena pesquisa de campo de mais ou menos 7 a 9 minutos. E por pesquisa de campo eu me refiro a scrollar os Reels no Instagram por mais ou menos 7 a 9 minutos, porque esse é o tempo suficiente para poder me irritar com uma pessoa muito burra que pede intervenção dos Estados Unidos no Brasil. E aí eu já olho e percebo, realmente a gente não tem mais salvação. E daí eu vou pro meu trabalho, né, meu outro trabalho que não é aqui, nesse estúdio, e eu me sinto totalmente infeliz. Aí eu volto, como comida, me exercito, olho pro teto e caio no sono. Eu não tenho muito o que dizer, na verdade eu tenho muito pouco a dizer. Né? Essa tem sido a minha vida, né, ultimamente. Então, minha vida é bem miserável, se eu puder, se puder ser mais, se puder ser franco. Mas eu tenho muita certeza que ela seria muito mais miserável se eu não fizesse o uso de marxismo e LSD. De novo, eu não posso fazer nenhum tipo de apologia ao uso de drogas. Então, não. Eu não vou dizer qual dessas drogas eu realmente faço uso recreativo. O que te motiva? A queda lenta do Império Estadunidense. Isso é o que eu diria se a minha advogada de imigração permitisse. Mas como ela não permite,
eu só vou dizer que o que me motiva são os pacotes de expansão de Sims 4. Porque eu já investi muito dinheiro em vários pacotes de expansão. E me parece um certo desperdício de dinheiro não usar o meu tempo para poder jogar esse jogo. Como é ser um It Boy para quem te segue? Eu que te pergunto, o que é ser um It Boy para você? Você aí da audiência, o que é ser um It Boy para você? E por que eu seria um It Boy? Deixa aí nos comentários, né? Dá aquela engajada nas redes sociais da emissora, para poder evitar que essa emissora vá à falência. E eu junto com ela. Vou jogar essa responsabilidade de salvar essa emissora no seu colo. E eu faço questão. Próxima pergunta. Já fez algum projeto de atuação? Sim, eu adoro cinema. Isso é um fato. Das 7 artes que existem, o cinema tá no meu top 1. É disparado a minha arte favorita. Minha forma de arte favorita. Eu já fiz alguns projetos de atuação em escola ou na igreja. Nenhum deles que teve muita relevância. Então, eu diria que não. O mais próximo de um papel que eu já interpretei foi o meu papel como eu mesmo, ou como a versão que eu inventei para as outras pessoas. Isso se a gente for levar o papel de atuação como o papel de membro produtivo da sociedade. O que você vai fazer após o fracasso iminente do Poderia Ser Pior? Olha, daí eu vou gravar outro episódio. Que esse programa já nasceu de um lugar de fracasso. Eu não tenho números, eu não tenho orçamento, eu também não tenho uma emissora que acredita no potencial desse programa. O máximo que eu tenho é uma banda de jazz, um apresentador cansado, que sou eu, e bem meia boca, inclusive, e uma plateia. Então, basicamente, é isso que esse programa precisa. Né? Vou deixar parte. Se esse programa der errado, eu só vou voltar para minha vida normal, que é a vida que eu vivo fora desse estúdio. E eu faço questão de enfatizar isso muito intensamente. Próxima pergunta. Já acabaram as perguntas? Graças a Deus. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já com as perguntas em áudio que me mandaram pelo Telegram. Então, fique ligado. Não saia daí. O Poderia Ser Pior volta em instantes. Voltamos a apresentar o Poderia Ser Pior com Victor Santiago. Então, finalmente chegou a hora da gente poder responder as perguntas que me mandaram aqui no programa pelo Telegram. Se você quiser mandar a sua história, a sua pergunta, a sua ponderação, você pode mandar um áudio de até 1 minuto e meio pelo Telegram. O link é t.me/Victor B. Santiago. E você pode ou escanear o código QR que está aparecendo aqui na tela, ou buscar pelo link que também está aparecendo pela tela, ou você vai na descrição desse episódio, você faz o que quiser, a vida é tua. Eu não tô aqui para poder te impedir de poder viver uma vida maravilhosa, que você com certeza merece.
Então, vamos ouvir o primeiro áudio e responder a esse primeiro áudio. Áudios do Telegram. Oi, eu sou o Calf. E a minha pergunta é a seguinte: morando há tanto tempo nos Estados Unidos, quais são as principais diferenças do dia a dia entre os dois países, né, Brasil e Estados Unidos, que ninguém fala? E o que você sente mais falta de quando você morava no Brasil? Olha, eu vou ser sincero, porque essa foi a pergunta mais difícil que eu recebi no programa. Acho que principalmente no segundo episódio, que foi quando eu recebi essa pergunta. E eu senti que nenhuma resposta que eu desse, ela era boa o suficiente. E ela tinha que ser boa pra mim, que é o que importa, né? Modéstia à parte. Até porque eu saí do Brasil muito novo, né? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, eu não tinha começado a trabalhar, então a minha vida adulta meio que começou aqui. Então não posso dizer, sei lá, que eu sinto muita falta do Brasil, porque eu vivi relativamente pouca coisa lá. Então, né, isso se a gente for ignorar, sei lá, comida, família, e o clima, os lugares que eu ia, as praias, né? E aqui nos Estados Unidos tudo é diferente, né? As pessoas são mais frias, são mais burras também, e são mais racistas, e o idioma é diferente, e são muito individualistas. Eu acho que eu já falei isso, mas eu não tenho muita certeza porque a minha memória é meio merda. Então, não sei. Não sei dizer. Não sei dizer exatamente o que eu mais sinto falta no Brasil. Até porque é muita coisa, né? Praia, filmes, família, comida, praia, os filmes que a gente produz, a música que a gente faz, carnaval que eu nunca fui, os amigos que eu deixei. Então, eu sinto muita falta do Brasil. E eu pretendo voltar agora? Não, maneira nenhuma. Porque eu gosto dos Estados Unidos? De maneira alguma. É por preguiça. Porque foi extremamente chato ter que me desfazer de tudo pra sair de um país pra morar no outro. E eu não quero fazer isso de novo. Então, né? Próxima pergunta. Baixou o clima do episódio, né? Que clima meio merda. Vamos desassociar, gente. Nós vamos desassociar. Desassociar. Caros amigos, a infinita diversidade da realidade única nos obriga à análise das condições epistemológicas e cognitivas exigidas. As experiências acumuladas demonstram que o princípio de cooperação de Grice pressupõe a admissão da existência a priori da fundamentação metafísica das representações. É por isso que Baudrillard e Deleuze, em sua melhor forma, concordaram que a estrutura atual da ideação semântica obstaculiza a apreciação da importância do sistema de conhecimento geral. No entanto, não podemos esquecer que o novo modelo estruturalista aqui preconizado auxilia a preparação e a composição das posturas dos filósofos divergentes com relação às atribuições conceituais. Do mesmo modo,
A revolução dos costumes exige a precisão e a definição das novas teorias propostas. Quem foi o desgraçado que escreveu essa porra? Salve, João. Mano, espero que você não tenha gravado já seu podcast, que não esteja mais aceitando perguntas. Mas enfim, aqui vai a minha, porque eu só lembrei agora. Eu, né, tava pensando aqui, e como tá chegando o final de ano, e eu não fiz porra nenhuma esse ano, tá ligado? Tipo, só trampei num trampo de merda. Assim, fiz porra nenhuma, tá ligado? Só que aí no final do ano, tá ligado? Os parentes chegam, mano. Aí os caras tá como? Falando, né? O que fizeram no ano, retrospectiva, não sei o que lá, os caralho. E o que eu vou fazer na minha retrospectiva, tá ligado? Então eu queria que você fizesse, mano, um ranking, né? Não é uma pergunta, é pra você fazer um ranking de mentiras pra gente contar pra nossa família no final de ano. Pra não passar vergonha, tá ligado? Pra não falar que, cocei o saco o ano inteiro. É isso aí, forte abraço. Tô falando aqui de Chique Chique, Bahia. Manda um salve pra cá. Saudades. Olha, essa pergunta foi a que mais me assombrou do episódio 2. Porque eu só recebi 2 perguntas no episódio 2. O ouvinte que me mandou essa pergunta me mandou essa pergunta no dia 21 de dezembro. E eu só fui responder essa pergunta no dia 29 de dezembro. O que foi totalmente inútil, porque ele me pediu ajuda para antes do Natal, para uma situação que ia acontecer no Natal, e eu só fui responder depois. E agora eu tô respondendo essa pergunta de novo, fora do Natal, bem antes ou depois do Natal, né? Antes porque esse programa tá saindo em janeiro. E depois do Natal, porque o Natal foi em dezembro do ano passado, 2025 no caso. Então, a dica que eu tinha dado pro ouvinte foi a de simplesmente acabar com a família dele. O que, pra mim, me parece muito mais lógico, porque você não vai ter que passar o Natal com sua família se você destruir a sua família primeiro. Daí não vai ter família pra você poder passar um Natal junto. Mas eu vou fazer exatamente o que o ouvinte ele me pediu. Até porque ele não gostou muito da resposta que eu dei, que foi de destruir a família dele. Porque foi meio triste. Eu me senti usado e totalmente descartado. Mas enfim. Vamos começar com as 5 melhores mentiras para você poder dar para sua família durante a ceia de Natal. Não nada, esse episódio virou uma ceia de Natal. Olha, seu Natal de 2025 ele pode ter sido uma bosta, né? Com certeza foi. Do jeito que você me mandou mensagem. Eu vou assumir que o seu Natal foi uma bosta. Então, vamos torcer para que o Natal de 2026 ele seja menos bosta. Então, em quinto lugar, tô cuidando da minha saúde mental. Essa aqui é recente. Poderosa e muito efetiva, até porque ela é imune de questionamentos. Se alguém tentar te diminuir, essa pessoa vai ser considerada um monstro. Ela vai virar ignorante, velha, caquética, nojenta, emocionalmente analfabeta. Né? E só dessa possibilidade de a pessoa te questionar ou falar qualquer coisa a respeito do seu estado mental, você já planta aí uma semente para poder implodir a sua família. E é assim que eu gosto e eu faço questão. Em quarto lugar, trabalhei pra caralho, mas não pareceu.
Essa é excelente, porque você se parece esforçado e ainda critica o sistema capitalista. Em terceiro lugar, você pode dizer, olha, esse ano foi difícil para todo mundo, né? Essa daqui é muito efetiva, né? Por isso que ela tá no terceiro lugar. Ela é coletiva e você dilui o seu fracasso numa escala mais global, né? Algo um pouco mais ambicioso. Né? Você pode botar a culpa na política, na crise econômica, no clima, em Mercúrio retrógrado. Aí depende de cada um. Em segundo lugar, tô reorganizando as coisas para 2027. Seu Natal de 2025 foi terrível? Muito com certeza. Seu ano inteiro de 2025 foi horrível? Provavelmente. Eu que não vou dizer como é que seu ano foi ou não foi. Eu não tenho como garantir. Porém, né? Enfim. Mas eu gosto bastante dessa, porque ela simplesmente projeta o seu fracasso mais para frente, né? Para um outro ano. Principalmente se o seu ano de 2026 ele for totalmente ruim. 2026 já começou horrível e a previsão é só de piorar. Então, vamos ver aí, né? O bom dessa desculpa é que você não é um fracasso. Você não está assumindo fracasso. Você está em processo de pré-produção, assim como os últimos 2 episódios desse programa. Não foram episódios ruins. Eles estavam em pré-produção para chegar a essa maravilha aqui. E, em primeiro lugar, você pode dizer que foi um ano de muito aprendizado. Que, de fato, de alguma maneira foi. Você deve ter aprendido alguma coisa nesse último ano. Ou em 2025, ou nesse ano que ainda está para acabar. 2025. A não ser que você venha de um futuro distante em que tudo deu errado. Daí... Eu não sei porque você está ouvindo esse podcast. Mas enfim. Foi um ranking de 5 melhores respostas para você poder dar nesse Natal e não passar vergonha, ou não passar tanta vergonha. Enfim, não vou dizer porquê. Mas se eu posso ser muito honesto contigo, eu ainda acho que você deve implodir a sua família. É muito mais efetivo você não ter uma família para poder passar o Natal do que simplesmente querer dar manutenção à sua família. Infelizmente o programa chegou ao fim. Desculpa. Era para o programa, na verdade, ter acabado uns 20 minutos atrás. Se você quiser aparecer no programa de amanhã, você pode mandar sua pergunta anônima. Oh! Então tá. Acontece que a gente acabou meio que estourando o orçamento que a gente tinha para esse programa ser um programa diário. E a produção acabou de me dizer que o programa vai voltar daqui a 2 semanas. Daqui 14, 15 dias. Não sei. Tem gente que usa 14 ou 15. Depende, fica aí a critério de quando esse programa vai ao ar. Então, ele vem daqui no mínimo 2 semanas. Mas enfim, se você quiser mandar a sua pergunta anônima, você pode mandar através do link do NGL, ngl.link/Victor Santiago 51421. Agora, se você quiser mandar um áudio, você pode mandar um áudio de até 1 minuto e meio pelo Telegram, t.me/VictorB, tem que colocar o B de bola, Santiago, tá? t.me/VictorB Santiago. Daí você pode mandar o seu áudio de até 1 minuto e meio para poder fazer parte aqui do programa. Até 1 minuto e meio. Não adianta me mandar 50 áudios de até 1 minuto e meio cada, totalizando aí mais ou menos 1 hora e pouco, eu não sei fazer conta de cabeça. Daí eu vou ser obrigado a te banir de qualquer interação
que você possa ter com o programa ou comigo. Agora, se a sua pergunta ela for muito grande para o NGL ou muito grande para o Telegram, você pode me mandar um e-mail pelo podcast poderiaserpior@gmail.com, que aí, sei lá, às vezes você ganha um episódio totalmente dedicado ao seu áudio. Não, seu áudio, ao seu e-mail. Desculpa, eu tô meio burro agora. Eu tô cansado. Eu tô muito cansado. Então, lembrando que se você não mandar nenhuma pergunta e o programa ficar ruim, a culpa é sua. Se você não mandar umas perguntas meio merda, aí a culpa é sua também. Eu já tirei totalmente o mel da reta. Então é isso. A gente se vê daqui 2 semanas, no mínimo. Não sei quando o próximo episódio vai ao ar. Inclusive, o próximo episódio vai cair, teoricamente, no dia 14 de fevereiro. E aqui nos Estados Unidos, 14 de fevereiro é o Dia dos Namorados. Então, se você quiser mandar sua pergunta ou sua história sobre relacionamentos, sobre sexo, adoro ouvir sobre a vida sexual das pessoas. Eu acho muito interessante. Me entretém. Até porque a minha tá meio varada. Daí, faz aí o que você quiser. Senão, vai ser um programa normal. Igual esse. Talvez um pouco menor. Então, é isso. Uma salva de palmas para a audiência. E, se tudo der certo, a gente se vê daqui a 2 semanas. O Poderia Ser Pior é um programa apresentado por Victor Santiago. Um programa original da emissora Zero de rádio e televisão. Edição por Victor Santiago. Direção de fotografia por Victor Santiago. Remixagem de áudio por Victor Santiago. Roteiro por Victor Santiago. Uma ideia original de Victor Santiago. Um salve para Chique Chique Bahia. Esse foi um começo de temporada grandioso que o tempo certamente há de castigar.